Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você. Para nós que queremos aprender mais Sua Palavra, queremos mergulhar naquilo que Deus nos ensina e nos traz lições tão importantes. Nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia e aquilo que elas podem nos ensinar, estamos vendo um pouquinho nesta semana sobre o ministério feminino dentro das Escrituras. E no programa de hoje veremos sobre mulheres profetisas. Isto mesmo, talvez você ache que só tem homens profetas na Bíblia, vamos ver profetisas na Bíblia também? Deixe o seu coração aberto e pronto para entender e ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos ensina sobre tanto os dons espirituais quanto a chamada de Deus para cada um de nós para cumprir um propósito na nossa geração. E Deus, desde o começo, Ele trouxe não somente para o homem, mas também para a mulher, tarefas específicas. Lá no Éden, não era apenas o homem que não podia comer do fruto, mas ambos receberam do Senhor esta palavra: olha, não coma do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E no dia que comeram, imediatamente Adão e Eva sentiram que aquela glória que os vestia, aquela pureza que estava no seu olhar, na sua vida, aquela inocência que estava dentro deles, se foi. Veio uma maldade, veio algo ruim, um sentimento desagradável, veio um medo de Deus, veio um sentimento de fuga, uma necessidade de fuga, de esconder, de cobrir o seu pecado, a sua nudez. Foram os dois, Adão e Eva. Os dois erraram, os dois falharam, os dois tiveram as consequências do seu pecado. Adão e Eva. Deus trouxe para Abraão, mas também para Sara, sua esposa, a tarefa tão linda de serem os pais da fé. Sara se riu quando recebeu a palavra que seria mãe aos 90 anos. Mãe, depois que já tinha cessado a sua fertilidade ou possível fertilidade, porque ela era estéril, não podia ter filhos. E agora, idosa, como teria filhos? Ela sabia que seu esposo era fértil, porque Abraão teve Ismael com a escrava Agar. Mas Sara, quando toma Isaque nos seus braços e se alegra e se ri, e Sara junto com Abraão passam para Isaque a fé neste Deus tão maravilhoso. Sempre juntos, o homem e a mulher. Isaque e Rebeca. Jacó com Lia, com Raquel. Jacó passa para os seus filhos, os 12 patriarcas, a sua fé, o seu encontro com Deus. E nós vamos ver que em toda a história do povo de Israel, preparando a vinda do Filho de Deus, a mulher esteve presente. A promessa do Éden é que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E as mulheres judias aguardavam, principalmente naquela época, 2000 anos atrás, quando o Messias deveria vir, pelas contas do livro de Daniel. Então, as mulheres sempre estiveram presentes na história de Israel, nas conquistas e também nas dificuldades. E nós vamos ver que quando o povo de Israel sai do Egito, junto com Moisés, Moisés tem um ministério profético maravilhoso.
Moisés caminha de uma maneira sobrenatural pelo deserto, vendo os sinais de Deus de uma maneira tão linda, vendo Deus operando através do maná, da nuvem, da coluna de nuvem sobre o povo, que se tornava uma coluna de fogo durante a noite, vendo a água que brotava da rocha, vendo a vitória sobre os inimigos, vendo as codornizes que dava para alimentar 2 milhões de pessoas, vendo cada dia aquele maná que caía, vendo o cuidado de Deus. Moisés caminha com o povo no deserto, numa missão profética, com a presença de Deus ali com ele. E nós vamos ver que sua irmã Miriam tinha um ministério profético. Veja em sua Bíblia, em Êxodo 15, 20 e 21, está escrito assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha, o texto está dizendo aqui, a profetisa Miriam. A profetisa Miriam. Quem escreveu o livro de Êxodo? Moisés, irmão de Miriam. E ele a chamou, ele a cognominou a profetisa Miriam. Por quê? Porque ela era profetisa. Porque Deus a usava para trazer a sua palavra ao povo. Deus usava Miriam com palavras de exortação, com palavras de consolo, com palavras de edificação, com palavras de ensino, com palavras de adoração. Miriam era profetisa. Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Isto é Moisés escrevendo a respeito de sua irmã, Miriam, a profetisa. Quantas mulheres foram profetisas na história de Israel? Quantas mulheres hoje são profetisas? Talvez você pense que ser profetisa seja apenas aquela pessoa que fala do futuro, como videntes, né, que vão falar do futuro. Ah, vai acontecer isso, isso, ano 2018, vai ser assim, assim, e catástrofes e guerras e... Não. Profetizar a palavra de Deus é trazer à existência o que está no coração de Deus. É trazer a palavra do Senhor nos lábios, quer seja algo do futuro, porque Deus pode e Ele faz isso, quer seja trazer a palavra que já foi revelada nas Escrituras. Miriam era profetisa. Isso mesmo. E nós, mulheres hoje, do século 21, devemos também profetizar a palavra de Deus. Profetizar nesta geração, profetizar para os jovens, para as crianças, para os líderes, para a igreja, a tempo e fora de tempo, sempre ensinar. Mulheres profetizas, mulheres que ensinam, mulheres que trazem nos seus lábios a palavra de Deus. Eu me lembro de uma irmã contando a respeito de seu filho adolescente queria a chave do carro para sair, mas ele, claro, ele não tinha carteira de habilitação, ele não podia sair com o carro, se bem que ele já soubesse dirigir. E ele insistindo com a mãe, mãe, me dá a chave do carro, me dá. E a mãe dizendo, olha, eu já falei para você que eu não vou dar. Por que que você insiste tanto? Já disse tantas vezes não, não, não. Por que que você insiste? E ele respondeu para sua mãe assim, olha mãe, a minha tarefa é insistir, até ver se você cansa e me dá o que eu quero. E a sua tarefa é dizer não. A sua tarefa é me falar o que eu tenho de fazer. Na verdade, isso é uma realidade. Os adolescentes sabem que os seus pais, quando dizem não, é o melhor para eles. Mas eles insistem, eles insistem. Eles querem vencer pelo cansaço. Eles querem conseguir aquilo que acham pelo cansaço.
mas os pais devem ser, e as mães principalmente, profetisas. Trazer a palavra de Deus, o ensino do Senhor, a verdade dentro do seu lar, a integridade dentro da sua casa. Hoje nós falamos e estamos esperando que a Lava Jato venha fazer uma limpeza no país. Estamos esperando esse mover de justiça de Deus que já começou sobre o nosso país, mas é uma reflexão para dentro do nosso lar. Se há justiça, se há integridade, se há a palavra de Deus vivida dentro do nosso lar ou não. Aqui, Miriam, ela profetizava a palavra. Os seus irmãos reconheciam seu ministério profético, tanto Moisés como Arão. Vamos ver a profetisa Hulda, em 2 Reis, capítulo 22, de 13 a 20. Quem foi esta mulher? Hulda. Vamos ver? Está escrito: Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Vamos parar aqui um pouquinho. O rei de Judá, rei Josias, manda saber que encontraram o livro do Senhor lá no templo. Olha, gente, a palavra de Deus estava perdida, estava empoeirada, estava jogada às traças, estava esquecida dentro do templo. Ninguém lia, nem os sacerdotes, ninguém nem sabia onde estava a palavra de Deus. E foi encontrado o livro, foi encontrado o rolo. Então trouxeram e o sacerdote Ilquias leu, e leu para o rei. E ao ler, deve ter sido o livro de Deuteronômio, ao ler para o rei disse: nós precisamos saber o que Deus vai fazer, porque nós estamos totalmente errados. O povo está fazendo tudo errado, está seguindo outros deuses, nas casas de cada um tem ídolos, e nós estamos fazendo tudo errado. O furor do Senhor cairá sobre a nossa nação. E ele manda então procurar uma profetisa. Tinha profetas? Parece que não. Parece que não havia um nome nacional como profeta. Como houve Elias, Eliseu, posteriormente, ou anteriormente Elias, Eliseu, como houve outros profetas como Jeremias. Mas havia uma mulher que morava na cidade baixa de Jerusalém, ou seja, ela não era rica. Jerusalém tem o Vale do Tiropeum e tem a parte baixa e a parte alta. Todos os palácios, todos os castelos, todas as mansões estavam na parte alta. E na parte baixa, o povo mais simples, a plebe, o povo mais pobre. A profetisa Hulda morava na parte baixa de Jerusalém. Era uma mulher simples, mas que tinha autoridade. Autoridade porque ela tinha a palavra de Deus em seus lábios. Era uma mulher íntegra, era uma mulher de credibilidade, até mesmo diante do rei. O rei não tinha dentro do seu palácio
um profeta. O rei não tinha, como Davi tinha o profeta Natã, Davi tinha ao seu lado profetas para ajudarem Davi no início da sua carreira. Ele tinha Samuel, que lhe ensinava, e agora que o rei não tem um profeta ao seu lado. Então, ele manda consultar a profetisa Hulda. E ela diz a palavra do Senhor. Diz, olha, realmente, o que o Senhor está dizendo é isto, que Ele vai trazer sobre este lugar o juízo. O juízo. A ira dele se acendeu. E ela continua dizendo, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, a profetisa Hulda está trazendo uma palavra direta para o rei de Judá, dizendo, olha, o povo vai receber o castigo, mas você, ó rei, você teve um coração quebrantado, você rasgou suas vestes, você se entristeceu de ver a realidade espiritual da nação e você deseja a palavra de Deus. Então, escute, eu te ouvi. E finalmente, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. O rei recebe a palavra de Deus através da profetisa Hulda, e ela diz, olha, o juízo virá, mas você, ó rei, porque o seu coração foi quebrantado, porque você creu, porque você se humilhou, porque você buscou a Deus. Isso não vai acontecer nos seus dias. Você vai passar pela vida sem ver este juízo sobre Israel. Vemos então que nesta época não havia um profeta homem, mas havia uma profetisa mulher, a profetisa Hulda, consultada pelo rei e que tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Ministério profético feminino, com uma autoridade na nação, com uma credencial diante do rei. Vamos ver outra profetisa, Ana, no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 2, de 36 a 38, está escrito sobre Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Bem, aqui na época de Jesus, no nascimento do Senhor, havia em Jerusalém uma profetisa chamada Ana. E a descreve dizendo, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias. Não fala o nome do seu marido porque ela já era viúva. Então traz o nome de seu pai. Filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Jovenzinha, 7 anos de casada, parece que não teve filhos, e Ana ali está, com a idade de 84 anos. Profetiza. Ana nos diz aqui que ela não deixava o templo todos os dias,
Ana estava no templo. Todos os dias. Qual era o seu chamado? O que ela profetizava? Diz aqui que ela adorava a Deus com jejuns e orações. Adorava com jejuns e orações. Você já pensou sobre isso? Adorar a Deus com jejuns e orações. Adorar a Deus crendo nele, crendo na sua palavra dentro da nossa geração, conhecendo Deus e o que Ele quer de cada um de nós. Ana estava ali, aos 84 anos, viúva, servindo ao Senhor, todos os dias no templo. Ela sabia que aquele era o tempo em que o Messias deveria nascer, que o Messias deveria vir. Então ela ia todos os dias, Senhor, é hoje. Quando? Como? É nessa época? Sim, o Messias nascera. E ela dava, quando Jesus veio, diz aqui que ela viu o menino, ela viu Simeão orar com o menino nos braços e ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ela falava dele a todos os que esperavam a redenção. Profetizar é isso, é ouvir a palavra de Deus e compartilhar. É saber que Deus está falando e repartir com os outros. Ana estava no templo orando, pedindo a Deus sobre aquela geração e sobre a vinda do Messias. Vamos ver também no Novo Testamento outras profetisas. Estas não temos os seus nomes, são as filhas de Filipe, o evangelista. Em Atos capítulo 21, verso 8 e 9, diz assim: No dia seguinte, partimos e fomos para Cencreia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Diz aqui que Filipe era um dos 7. Que 7? Dos 7 primeiros diáconos da igreja. Homens cheios do Espírito Santo, homens experimentados na obra de Deus, homens de um caráter provado. E Filipe fazia parte dessa turma desses 7. E diz aqui que ele tinha filhas, 4 moças. Quem sabe com seus 15, 16, 17, 18, 20 anos, filhas donzelas. Quem sabe até menos, 14, 15, 16 anos, 4 filhas que profetizavam. Suas filhas eram profetisas. Suas filhas profetizavam a palavra de Deus. Suas filhas eram usadas pelo Espírito Santo para trazer revelação ao povo, revelação à igreja. Que coisa tão linda! Filhas de Filipe, profetisas. Esse é o chamado de Deus. Este é um dom que o Senhor dá para a sua igreja, dá para as mulheres profetizar. Profetizar a palavra, profetizar o que o Senhor põe no coração e aquilo que já está escrito, compartilhar. Filipe tinha 4 filhas e as 4 filhas eram profetisas. É muito lindo pensarmos sobre isto. Quem sabe, Filipe, quando suas filhas nasceram, ele já as consagrou ao Senhor e pediu ao Senhor, Senhor, que sejam profetisas, que possam ser proclamadoras das boas novas e anunciar o teu caminho. Vamos fazer isto. Vamos consagrar nossos filhos, a geração que vem para cumprir o propósito do Senhor e ser usada como profetas, nossas filhas como profetisas do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados e te peço, Senhor,
Ajuda-me a caminhar em Tua presença, fazendo aquilo que Tu queres, fazendo, ó Deus, aquilo que Te agrada. Perdoa-me, Senhor, lava-me, dá-me um coração puro, íntegro, para que eu possa alegrar o Teu coração. Eu me entrego a Ti com a minha família, com tudo que sou e tenho. Somos Teus. Usa-nos para a Tua glória. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão passando momentos difíceis. Dá-lhes a Tua paz. Traz a salvação para aqueles que precisam. Traz a Tua cura para aqueles que estão enfermos. Traz, ó Deus, a Tua paz para cada lar. Toda briga, toda confusão acabe em nome de Jesus e venha a Tua paz. Abençoamos cada pessoa que nos assiste com a Tua bênção, Tua graça, Teu favor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.